Sorria, Smile foi considerado por muitos o melhor filme de terror de 2022. E em breve vai sair sua continuação. Mas você sabia que ele foi inspirado em um curta dirigido pelo mesmo diretor alguns anos antes? Pois é, hoje a gente vai resumir e analisar o curta e o primeiro filme. Então já abre seu sorriso, fique sozinho para evitar possessões. E está começando o nosso especial de Halloween 2024. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Laura não dormiu. Curta de aproximadamente 11 minutos, que está disponível no YouTube, mas é em inglês. Ele conta a história de Laura, que busca a ajuda de um terapeuta após ser atormentada por pesadelos perturbadores e recorrentes. E ela já começa ali no consultório perguntando se os pesadelos poderiam matá-la. Quando ela fala desse sonho recorrente, ela fala de sempre ver um homem sorrindo. Um sorriso aterrorizante. E apesar de ser o mesmo homem, cada vez ele aparece com um rosto diferente, como se fosse uma máscara que não é realmente uma máscara. E o que esse homem quer é mostrar o seu verdadeiro rosto. Mas a Laura sabe que se ela ouvir, ela morrerá. A gente vai morrer! E de repente então tem um plot twist, aquele lugar era um sonho. O terapeuta era um dos rostos daquela criatura, daquele homem. A Laura tenta fugir, mas não tem para onde correr. E aí ele tira o rosto. A Laura tenta não olhar, mas quando fica um silêncio, parece que tudo acabou. E aí é óbvio, vem aquele jumpscare quando ela abre o olho. E assim ela grita e começa a arrancar o próprio rosto. Bom, é um curta, é claro, mas a atmosfera criada aqui é bem legal. Eles não tinham verba. Isso fica muito explícito quando a criatura aparece. Mas tudo bem. Essa coisa de não olhar me lembrou até a Bruxa de Blair. E esse lance dos sonhos já me lembra também o Skinamarink, o filme de terror mais aterrorizante do mundo. Ou mais enfadonho, Depende de como você vai emergir nele. Inclusive eu já falei sobre esse filme e ficou muito legal o vídeo, de verdade. Se você gosta de filme de terror, vale a pena depois de conferir ele. De fato, a gente vê aqui já a base do que será o filme do Parker Finn. Mas sinceramente, não teria como imaginar que Sorria seria um filme tão bom apenas por esse curta. Mas os números não mentem. O filme foi publicado em 2022, custou 17 milhões e faturou 217 milhões aproximadamente. E vamos então ao filme. Sorria já começa direto ao ponto. Em 1 minuto a gente já entende que a protagonista tem um trauma de infância por ter encontrado a mãe morta, possivelmente tendo cometido autoceifamento da vida. Já adulta, vemos ela em seu trabalho. E é legal ver o uso de palavras como isso é inofensivo, não pode me machucar, para construir essa atmosfera dessa personagem que é cética. Mas também porque pode ser algo que ela diz a si mesma por conta dos seus traumas. Mas isso não pode te machucar. Essa é a leitura mais óbvia, que o filme faz uma alusão a essa questão do trauma. Que você sofre um trauma, mas que você precisa sorrir, porque as outras pessoas não vão se importar tanto com o seu trauma, não vão saber lidar com o seu trauma. E que sempre que você falar sobre ele, as pessoas também vão te responder sorrindo. Essa seria a alegoria mais óbvia desse filme. Sim, não, eu tô legal. Mas vamos voltar. Quando ela está indo embora, chega então uma paciente em surto. E ela precisa atendê-la. E aqui a gente vê muito do que a gente viu no curta. A paciente explica que a criatura usa rostos de pessoas como se fossem máscaras, mas que pode ser tanto conhecido quanto um desconhecido. E é óbvio que a doutora não acredita, até porque ela trata de casos similares, mas é nesse momento que essa paciente vê alguma coisa. E se tem um ponto muito positivo nesse filme, é que o diretor se preocupa em manter uma consistência. Mais tarde eu vou até criar uma hipótese sobre o que é a criatura. Mas repara que o momento no qual a menina é atacada, a câmera não foca na menina, ou seja, não dá para saber nesse momento se a criatura existe no mundo real ou só no mundo imaginado pela personagem. E isso vai ser assim até o final do filme. Não existe nenhum momento do filme onde mostra a criatura definitivamente se apossando da pessoa, tendo uma outra pessoa assistindo. Mas mais para frente a gente fala disso. Rose dá então o seu depoimento para a polícia, volta para a casa dela e descobrimos que ela tem um noivo, um gato. Descobrimos que Rose tem em volta de si pessoas muito tóxicas. Eu até reclamei disso no vídeo passado, sobre o presente amaldiçoado, de como o autor cria cenários excessivamente tóxicos para justificar a dor do protagonista, mas aqui meio que funciona, porque a gente pode supor que, devido à culpa que a Rose sente de não ter ajudado a mãe, ela sempre vai ao encontro de pessoas que menosprezam a sua dor. Então, ok, dá para entender. Pessoas que olham para ela, olham para sua dor
e sorri, como se o mundo estivesse muito bem. Que aí ela responde também com um sorriso. Desculpa. Não, eu tô legal. Só tava desabafando. Essa postura e essas pessoas em torno da Rose até se justificam porque mais tarde a gente vai ter o Joel, que é o seu ex-namorado e policial, que é alguém que se preocupa com ela de fato, mas de quem ela se afastou. Que beleza. Então vai, pode falar. Então as coisas que não fazem sentido, que parecem burrice típica de filmes de terror, podem ser defendidas nesse filme por conta desses traumas da personagem. Então, Ponto positivo. no trabalho, Rose dá um sinal de alerta de um paciente agressivo quando diante de um paciente que sempre foi calmo. Na verdade, foi um ataque da criatura, porque, reparem, o paciente estava dormindo. E por isso, ela ganha então uma semana de folga para colocar a cabeça no lugar. E, curiosamente, esse filme que foi considerado por muitos o terror do ano, não tem muitas mortes. Se eu não me engano, apenas as pessoas afetadas pela maldição, que realmente morrem, muitas delas falando do passado. Então, no filme mesmo, no contexto presente, só temos, acho que, 2 mortes, que não seja relacionada a vídeos do passado ou coisas imaginadas pela protagonista. E é exatamente o fato de termos menos personagens. Na verdade, a Rose é a única personagem a sofrer por aquela criatura na maior parte do filme. Nós acabamos por nos preocupar com ela. A única cena que temos de morte para além dos amaldiçoados é quando a Rose se imagina matando uma pessoa. O que a gente vai ter então são jump scares, como na hora que ela escuta o áudio da consulta com a paciente e percebe seu nome sendo dito, ou quando ela cai em cima de uma mesa de vidro. Que é uma cena que é angustiante, não necessariamente pelo jump scare, mas por depois ela ter vários vidros grudados no corpo. Inclusive, um ponto muito positivo é a atriz. Eu achei que ela tem uma capacidade ali de passar aquela angústia incrível. Eu realmente fico angustiado com o grito dela, com as caras dela. De fato, eu gostei muito do trabalho da atriz. Ela parecia ser bem maluca, né? A Rose, como uma boa pessoa cética, vai procurar a ajuda de um psiquiatra. E o que é interessante é que a psiquiatra acerta ao dizer que a Rose não parece alguém psicótica ou delirante. E por isso se recusa a passar remédios a ela. E aí a protagonista até tenta contar para o noivo o que está acontecendo. E ele acha que ela tá louca. Meu Deus, tá parecendo maluca. Eu não tô maluca! E quando ela descobre que é um tipo de corrente onde uma pessoa tem se matado sempre na frente de outra e essa outra se mata com um prazo médio de 1 semana, o que ela faz? Ela vai correndo contar para a irmã. E como eu disse, num primeiro momento, isso me deu raiva. Mas eu acabei aceitando, dada a culpa que ela sente por conta da morte da própria mãe. Então ela vai procurar pessoas que meio que apunam, sabe? De certa forma, Fora isso, eu tô muito bem. Outro ponto interessante é que a gente percebe que a Rose tem tido apagões. E é nessa que seu gato some, e quando ela chega na casa da irmã para comemorar o aniversário do seu sobrinho, entrega o presente, o que dá dentro da caixa. pois é. O gatinho morto, tenso. Aí ficou pesado aí o filme. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando é que o sobrinho ficou olhando pela janela a Rose dar um surto dentro do carro, depois da irmã dizer que não queria mais saber dela. Então eu fico curioso se esse garoto não vai aparecer no filme 2, sendo o cara que investigou a criatura, depois de ver o que aconteceu com a tia, e aí se tornando um especialista nesse tipo de casos. Para mim faria sentido. Mas é capaz de ser ignorado completamente. A Rose tenta investigar o caso, vai até a casa do professor que se matou e passou a maldição para a paciente que passou a maldição para ela. E esse professor fez vários desenhos da criatura, ela sempre sorrindo ou arrancando o próprio rosto. E ela também vai na casa do seu ex-policial para ele puxar o histórico de crimes. E ele seria então essa pessoa ideal para ela contar o que está acontecendo, mas ela prefere não contar. Só que por sorte, como ele se preocupa com ela, ele faz a busca por si só e descobre que houve um caso que quebrou a corrente. Um homem que matou alguém e esse homem está no corredor da morte. Esse homem vai explicar a Rose que a única forma de passar a maldição adiante é matando alguém de forma sangrenta na frente de outra pessoa, para gerar um trauma nessa outra pessoa e aí a maldição passa a ser dela. Essa coisa precisa que o trauma se espalhe. Isso é o que dá poder para ela. E que isso já aconteceu antes, em um caso no Brasil, de um homem que matou uma pessoa na frente da esposa e por isso a esposa que foi amaldiçoada. Na verdade, aqui é onde a coisa se quebra um pouco para mim, porque no início parece que a criatura sempre busca alguém que já tenha sofrido um trauma no passado.
e que viu algum ente querido perder a vida. Então leva consigo traumas até hoje por conta do ocorrido. É o irmão do Gabriel. Ele morreu num acidente. O Gabriel nunca superou. Se eu quiser defender o roteiro, Eu vou ter que te dizer que, na verdade, isso não tem nada a ver, que a criatura ela mata as pessoas em mais ou menos dias de acordo com o tempo que ela precisa para encontrar um novo hospedeiro, acreditando que essa condição prévia é importante. E parece que sim, porque das poucas coisas que a criatura fala, ela diz que está na mente da Rose porque a mente dela é muito convidativa. Porque a sua mente é muito convidativa. Então, na verdade verdadeira, tanto faz se a pessoa tem um trauma prévio ou não. O que vai acontecer é que a criatura ela vai ter um prazer maior em estar na mente dessas pessoas que têm um trauma prévio. e que talvez seja a preferência dela. Aí tudo bem, aí você pode matar alguém na frente de outra pessoa e aí automaticamente vai passar a maldição. Se essa pessoa não for a ideal, a criatura que procure outra é ela que se vire. São de sacanagem! Obviamente, a gente vai ter que esperar para ver como é que o roteirista vai desenvolver a criatura, já que a Rose pergunta por que você faz isso comigo, antes da criatura responder que é porque a mente dela é convidativa. Eu penso em várias hipóteses. Pode ser que ela entre na mente de qualquer pessoa. E o que faz a Rose sobreviver por mais tempo é porque a mente da Rose é mais divertida para a criatura, já que ela pode atormentar a Rose de uma maneira muito mais profunda e isso é divertido para ela. Que filha da puta. Então, ela adia um pouco mais o processo de matar a pessoa. A Rose não vai ser capaz então de matar alguém, não faz parte da sua índole. Ela então tem uma puta ideia, se isola numa casa onde a sua mãe se matou, pois na cabeça dela, se não tiver testemunha, a criatura não pode matá-la, pois ela precisa de um novo hospedeiro. Isso não faz o menor sentido. O quê? O seu plano é evitar as pessoas pro resto da vida? Mas até o momento, isso pra mim é uma grande besteira, já que a criatura controla o corpo da pessoa e faz ela se matar. Seria só o caso da criatura controlar o corpo da Rose, Caminhar, até encontrar alguém e se matar na frente da pessoa. Muito obrigada pela informação. mas nessa casa a Rose vive seus piores medos. A gente descobre que a mãe da Rose pediu para a Rose chamar ajuda, mas a Rose na época tinha 10 anos, ficou com medo e não fez nada, e por isso ela se sente tão culpada. E aqui é onde a gente tem mais detalhes sobre a criatura. Não muitos. Mas em algum ponto o prazer dessa criatura está em ver a pessoa encarando o seu medo, dizendo verdades doídas, como o fato da Rose dizer que sentia medo da mãe, Porque eu tinha medo de você! a Rose dizendo ao ex-namorado que ela foi injusta com ele e que a culpa era dela. Isso dá prazer na criatura. A gente também descobre que a criatura pode ser afetada pela força de vontade do amaldiçoado, já que apesar de ser imensa e muito forte, a Rose consegue quebrar o braço da criatura e tacar fogo nela quando acredita ter poder para isso. Mas aparentemente isso não chega a matar essa entidade. No máximo, retarda um pouco o processo. Ou a gente até pode achar que a criatura fez de propósito para brincar ali com a Rose. Poderia ser também. E daí a gente chega no final do filme. O policial vai achar a Rose naquela casa, fazer exatamente o que ela pediu para ele não fazer, que é ir até a casa. E nesse momento a criatura pode finalmente tomar o corpo de Rose. E temos a cena mais marcante do filme, que é a criatura sendo vista ali por inteiro. E ela vai então entrar no corpo da Rose e quando o ex-namorado chega, ela taca fogo em si, indicando que esse cara será o próximo amaldiçoado da lista dessa criatura. E aí é o que eu falo, mais uma vez, não tinha ninguém observando esse processo de possessão. Porque quando a criatura entra no corpo da Rose, o cara tá do lado de fora. Quando a primeira menina, a criatura entra no corpo dela, a Rose está indo pedir ajuda. Tem uma questão de tempo? Tem, mas enfim, a gente não vê isso, não aparece isso. Sinceramente, eu achei esse filme muito bem escrito. Tem uma preocupação com a coloração, que ficou bem legal. Eu até posso procurar pelo em ovo para achar algo para reclamar, mas eu não acho que precise. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Vamos então confabular um pouco sobre a criatura. Primeiramente, a gente pode acreditar que ela não existe fora da mente da pessoa. Isto não é real. A sua mente faz ficar real. Até porque, na minha concepção, é impossível alguém abrir a boca daquela forma. Ainda mais para uma criatura daquele tamanho, sem a pessoa morrer. Até me confundi um pouco quando mostrou o rosto do professor, que foi amaldiçoado. Parecia que estava tudo quebrado, mas aí eu lembrei que ele se espancou com o martelo. Um martelo? Então faz sentido.
De uma maneira geral, as pessoas têm os traços na autópsia, aparentemente, da forma como ela se matou. Então aquela criatura ela não existe no plano real, a princípio. Pô, você tá falando isso sério mesmo? E aí eu desvendei o mistério. Essa criatura vem da Ilha da Rainha da Morte, Que é a mesma ilha onde o Ikki foi treinado, já que ela faz basicamente o mesmo que o golpe fantasma da Fênix faz. Golpe fantasma de Fênix! Que é as pessoas morrerem por dentro ao serem torturadas pelos seus piores medos. Pronto. descobrimos aí. O diretor ele era fã de Cavaleiro do Zodíaco. Olha, eu não tô questionando o seu julgamento, eu só quero que você... Mas falando sério, o fato da criatura não respeitar as leis da física, se materializando de um lado para o outro, só faz sentido se ela estiver dentro de você, né? Da sua mente. Por isso que ela vai brincar com seus sentidos. As coisas do Jace, que vai andando e você correndo e ele aparece na sua frente, é bagaceiro demais hoje em dia. Eu acho. A menos que tenha um poder de teletransporte dito ali na obra. Que nesse filme fica mais simples acreditar que essa criatura está dentro da mente da pessoa mesmo, como se fosse um tipo de tumor. Além disso, eu acho muito curioso que uma palavra maldição entrou no cinema americano. Eu acho que eu fui amaldiçoada. É muito uma influência do cinema asiático, né? Vide agora Sweet Home, onde a palavra maldição serve muito para significar algo ruim que acontece ao ser humano, que começa por conta de um desejo de uma entidade sobrenatural, que vai então amaldiçoar esse ser humano. A gente não sabe detalhadamente como a maldição passa para a pessoa seguinte. Eu poderia supor que é pelo contato do sangue, já que a Rose tem respingos de sangue na sua roupa, mas como depois ela vai se queimar e possivelmente vai passar a maldição ainda assim, Então eu teria que forçar demais para acreditar que é necessário sangue. vou pelo óbvio, que a maldição é passada através de uma ilusão ocular. É óbvio. Inclusive o filme termina focando no olho do ex-namorado. E eu não sei se vocês perceberam, a criatura basicamente são pessoas dentro de pessoas. E quando a Rose fica paralisada, eu posso defender que teve ali um olho no olho, o que me indica que é realmente esse contato visual que faz a pessoa entrar nesse ciclo da maldição. E a Rose fica paralisada porque basicamente naquele momento ela está gritando que é a posição de todas aquelas pessoas que estão dentro da criatura. Então por isso naquele momento ela fica paralisada porque ela chegou na forma ideal para a criatura. Mas é óbvio que o caminho escolhido pelo roteirista pode ser completamente diferente. Tá. Eu só decidi então esmiuçar um pouco sobre o que pode ser a partir daquilo que eu vi. E se você curte filme de terror, segue a gente para esse mês de Halloween e confere lá o filme Skinamarink, que sem dúvida é o melhor ou mais entediante filme de terror que você pode assistir na sua vida. O quê? Além de outros vários filmes, a gente tem uma playlist ali só de filmes de terror. Deixa o like, um sorriso, curte e compartilha. Merci bien, à la prochaine!